Paulo, obrigado por aceitar conversar comigo para a Juventude Reversa. A ideia é falar sobre eleições, fake news, desinformação e os desafios da democracia num país que também está envelhecendo rapidamente. Queria agradecer aí o convite. Eu acho que o trabalho que você faz na Juventude Reversa é um trabalho importante, porque é um olhar para uma grande parte da população que fica um pouco esquecida e não tem nem onde se informar, né? Então acompanho os seus artigos e tenho gostado muito. Obrigado, Paulo. Você já chamou a desinformação de uma espécie de epidemia. Hoje ela está pior, melhor ou apenas mais sofisticada? Bom, no que diz respeito à desinformação, eu acho que ela sempre existiu. O que muda hoje em dia são os meios. E como você falou, ela está cada vez mais sofisticada. Por outro lado, em termos eleitorais, eu creio que o eleitor em si já criou um certo cansaço. Eu acho que a opção do eleitor hoje ela não está baseada tanto em acreditar em notícias falsas. Eu acho que antes disso ela já tem uma ideia pré-concebida, uma espécie de calcificação das ideias, que até no período de maturidade aí da nossa democracia, as notícias falsas elas acabam batendo e voltando nesse tipo de pessoas que têm as ideias pré-concebidas. Eu acho que ela é importante, ela é capaz de alterar algum resultado, mas hoje ela tem se sofisticado usando a sua palavra. Interessante. Então, aquele que já tinha uma opinião formada, se ele recebe uma fake news ou não, vai fazer pouca Você imagina, diferença. tem uma frase do presidente Trump antes das eleições que ele disse que ele não perderia as eleições ainda que ele fosse flagrado dando um tiro numa pessoa em Wall Street. Ou seja, ele desafiava qualquer fato que pudesse abalar a preconcebida, o preconcebido apoio dos eleitores dele. E nós estamos vendo aqui que o que aconteceu recentemente com o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, abalou perto da gravidade do fato e das evidências do fato, que ainda foram corroborados por uma segunda visita ao banqueiro, isso, pelo menos num primeiro momento, não chegou a abalar a candidatura dele, né? Então, se isso não é nem fake news, são fatos Claro. verídicos, né? E admitidos. Então, eu acho que nós estamos num momento de polarização em que isso serve para a esquerda também. No momento em Lógico. que nós temos aí 30% e 30% bem consolidado. Você vê que qualquer que seja o candidato da direita no segundo turno, ele atinge um percentual, às vezes, muito maior desse mesmo candidato no primeiro turno. Porque ele abrange todas aquelas pessoas que são contra o outro lado. Então, nós vamos ter uma eleição muito difícil, tão equilibrada quanto a última, e a definição será por conta daqueles 10, 12% que, esse sim, talvez fique um pouco, como eles não têm essa ideia pré-determinada, talvez eles fiquem expostos a fake news de última hora, fatos assim que possam alterar a sua percepção anterior, ou porque eles não têm uma ideia absolutamente formada. Mas eu creio que, infelizmente, nós chegamos num quadro aí de 30 a 30% que está muito difícil de quebrar. Então, nas eleições, qual é o maior risco das fake news? Mudar votos, desacreditar as instituições ou dividir ainda mais a sociedade? Eu acho que ela hoje serve como uma divisão maior, porque as duas bolhas elas se alimentam desses fatos e servem, às vezes, para reafirmar, mais para reafirmar a sua ideologia pré-concebida do que para fazer uma modificação. O perigo da fake news ele está relacionado ao momento em que ele aparece. Talvez ela possa ser mais decisiva se ela aparecer nos momentos mais próximos da eleição. Por isso que há uma proibição das últimas resoluções do TSE de exposição de qualquer tipo de propaganda, de filme com base em inteligência artificial nas 72 ou 48 horas antes do pleito. Porque essa fake news ela pode ser mais decisiva porque não dá tempo da própria mídia
a mídia tradicional verificar se é verdade, se não é, e expor de uma forma mais clara da realidade. A mídia tradicional ainda tem o mesmo peso do passado? Ela é a mídia Ela tem confiável? sido atacada, né? Uhum. Pela, no tempo em que o PT estava no poder, na época do impeachment da Dilma, havia um grande ataque à Globo, à Folha de São Paulo. Isso agora tem se voltado mais para a direita. Eu acho que um pouco da imprensa, até para uma questão de sobrevivência, ela tem ficado um pouco mais maleável e não é tão confiável quanto já foi. Mas eu acho que uma checagem em 2 ou 3 órgãos do chamado jornalismo tradicional, eu acho que dá para você chegar bem próximo da realidade. Então nós temos aí a Folha de São Paulo, a Globo, o Globo, outros jornais, o próprio Estado de São Paulo. E esses jornais mais tradicionais, eles não têm por que alterar a verdade em função de um defender, ou se defenderem algum político, isso é feito mais claramente, não sob o manto de uma fake news. WhatsApp, vídeos curtos e redes sociais mudaram a forma como as pessoas recebem informação política. O que mais preocupa você nesse ambiente? Então, exatamente. Como nós somos uma geração, eu não faço mais parte dela, ainda sou uma geração analógica, né? Entra um pouco a preocupação com os idosos. É muito mais fácil você receber as notícias por meio de WhatsApps, de mensagens familiares. As pessoas não têm mais aquele cuidado de procurar um jornal de manhã, abrir um jornal impresso ou abrir o site no jornal. Eles já se contentam com as notícias e essas notícias são direcionadas aos respectivos grupos e acabam formando a tais das bolhas e criam, às vezes, uma realidade falsa, né? Para aquele que está sempre se informando por meio dessas mensagens. E uma grande parte da população só tem acesso a isso, que é muito mais fácil. Isso não só no que diz respeito às eleições, mas às notícias em geral. A gente, hoje, eu uso o transporte público, nós vemos todas as pessoas com o celular na mão se informando sobre qualquer assunto que lhes é de interesse. E não sabemos se aquela informação que ele está recebendo passa por algum crivo de checagem ou não, mas é aquilo que está chegando a ele. Como diferenciar a liberdade de expressão de manipulação deliberada de opinião pública? Eu diria que essa é uma pergunta Tá melhor. bastante difícil, porque ela fica numa zona cinzenta. Eu acho que o parâmetro para o exercício de liberdade de expressão, que deve ser o mais amplo possível, ao meu ver, eu sou absolutamente contrário, e a Constituição também veda a censura prévia, eu acho que o limite para a liberdade de expressão são alguns direitos fundamentais. Questões da dignidade da pessoa humana, questões que envolvam difamação, acusação de crime, mas existe também um remédio para esse tipo de ataque à dignidade das pessoas, que seria a indenização. Fato é que entre a divulgação e a reparação fica um hiato. E esse ato pode ser muito prejudicial à imagem de qualquer pessoa, né? Existe uma analogia que se diz que depois que você rasga um travesseiro de penas, para você conseguir recolher aquilo, praticamente vira impossível. Então, eu acho que tem que ter um controle mais ou menos nos moldes do último, da última decisão do Supremo, que foi na época que o presidente era o Luiz Roberto Barroso, em que também atribuía às redes uma certa fiscalização no que diz respeito à divulgação de notícias sabidamente falsas, e isso poderia ser controlado pelas próprias redes, porque uma vez divulgado causa esse prejuízo que é maior. Mas nós vamos ter muitos casos que serão limítrofes entre o que a sociedade tem interesse em saber e tem obrigação de saber, ainda que isso fira um pouco da liberdade, da individualidade de alguém, porque a pessoa exerce um cargo público. Então a gente tem que ver, existem vários níveis aí de
exercício de liberdade de expressão. Às vezes a sociedade precisa saber de uma coisa íntima de alguém que vai disputar um cargo. O fato daquela pessoa ser se submetido a entrar na vida política também traz esse efeito colateral, diferentemente do cidadão comum. Esse cidadão comum, existe a lei de proteção dos dados, ele precisa ser mais protegido porque ele não está atuando, ele não está se expondo. Ele não pode ser exposto por algo que ele não quis, não escolheu. Então são medidas diferentes que têm que ser vistas a cada caso pela própria justiça. O Cássio Nunes, ele vai manter essa preocupação de fake news, a legislação do Não, TSE? vamos dizer o seguinte, a base legal das anteriores presidências do TSE, mais proximamente Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, ela não foi alterada com essas novas eleições. Existem resoluções que são feitas para cada eleição e elas geralmente têm alguns ajustes. Um dos ajustes que foi obrigatório ser inserido nessa nova resolução foi a questão da inteligência artificial, porque ela praticamente não existia há anos atrás. Então, o arcabouço legal, arcabouço é uma palavra que está na moda, ele continua. Agora, certamente os novos membros do TSE vão ter uma interpretação um pouco mais afrouxada no que diz respeito aos comportamentos aí de fake news, as notícias. Eu creio que o debate será um pouco mais livre do que foi nas eleições anteriores. Mas tudo depende de como começarem as eleições. Porque também existe um comportamento da Justiça Eleitoral que é de autopreservação. Porque se não há nenhuma coibição, isso não vai impedir que os partidos entre si se litiguem. E eu vou ter que decidir, a Justiça Eleitoral vai ter que decidir isso. Então é uma questão de estratégia. Normalmente, em algumas eleições, o TSE já se antecipa nas primeiras decisões, e aí, a partir daí, ele mostra como vai ser o comportamento dele, no sentido de inibir litígios repetitivos, porque se ele afrouxar muito, ele vai criar um problema para ele próprio, porque a litigância vai ser muito maior e ele vai ter que decidir ainda dentro do período das eleições. Então, eu acho que o que vai determinar mesmo o comportamento do TSE será o período de agosto a setembro, o primeiro mês da propaganda eleitoral, e aí eu poderia te responder essa pergunta com um pouco mais de segurança. O que uma pessoa comum pode fazer antes de compartilhar uma notícia sobre eleição? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, ele deve verificar se essa notícia, antes de compartilhar, se ela é verdadeira. Porque, dependendo do teor da notícia, ele pode até ser responsabilizado. Eu vou dar um exemplo assim muito comum. Não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sabem que existe uma diferença entre pesquisa eleitoral, que é aquela registrada, etc., que tem que ter um registro prévio no TSE e é publicada pelos jornais, e um outro tipo de consulta que é chamado popularmente de enquete, né? Que você pode escolher um bairro, seu clube e fazer uma enquete. Quem você vai votar para presidente? Quando você, como cidadão comum, divulga uma enquete do seu clube, sem saber, você está cometendo um crime. Porque isso pode gerar, para quem recebe essa mensagem, um caráter de uma pesquisa real. E não é uma pesquisa real. Uma enquete, ela pega um grupo ali e pode dar um resultado completamente distorcido. Então, nesse caso, e eu cheguei a ver na minha experiência cidadãos comuns que foram condenados a pagar uma multa, que está prevista na lei, de R$52 mil por fazer esse tipo de divulgação. Então é só um exemplo de como o cidadão comum deve ter cuidado ao colocar nas suas redes. Agora, a opinião dele, eu quero votar em fulano, quero votar em cicrano, isso não é problema nenhum, não é uma propaganda, é uma opinião dele. Agora, repassar uma informação eu acho mais perigoso. A Justiça Eleitoral está preparada para enfrentar a desinformação em 2026? Olha, o que eu posso dizer é que, paulatinamente, à medida que as questões vão aparecendo, a Justiça Eleitoral tenta se equipar da melhor forma possível. Todos os tribunais eleitorais regionais têm um grupo específico
de anti-informação e que consegue detectar rapidamente se aquela notícia ou se aquela propaganda política é falsa ou não é falsa. Mas, na verdade, a gente corre atrás, porque a tecnologia está na frente, né? Então, eu diria que é uma luta que ela apenas atenua os efeitos, mas ela não está preparada. Eu não posso dizer que ela está preparada, que não vai haver um uso excessivo da inteligência artificial. Isso foge um pouco do nosso controle. Eu acho que a questão é mais de atenuar e punir aqueles que conseguirem, aqueles que forem eventualmente flagrados, né, nessa ação ilegal. Mas eu creio que existe hoje um aparato maior. A Justiça Eleitoral ela foi pega de surpresa efetivamente em 2018. Por quê? Foi um marco, porque foi a primeira eleição que a Justiça Eleitoral, como instituição, passou a ser questionada. Não havia nenhuma preparação grande de defesa da lisura, das urnas eletrônicas. Isso começou a pipocar em 2018, filmes em que se mostrava que o eleitor digitava um número e saía outro número. Essas coisas não tinham acontecido antes. A urna eletrônica é de 96. Eu posso dizer que de 96 a 2010 não houve um questionamento. A questão começou em 2016, depois da vitória do Trump, né? A nossa sociedade ela acaba sendo induzida pelo que acontece nos Estados Unidos. As coisas não é à toa que houve lá o 6 de janeiro e aqui o 8 de janeiro, né? Ainda que não seja uma coisa simétrica, nós percebemos que essa influência vai acontecendo. E a partir do questionamento das eleições americanas, isso passou a ser reforçado no questionamento da lisura das eleições brasileiras. O sistema é muito superior ao sistema americano. Você veja agora, recentemente, no Peru, demorou-se um mês, 30 dias, para aferir qual os candidatos iriam para o segundo turno. Você imagina aqui no Brasil 30 dias de incerteza a respeito dos candidatos que seriam levados para o segundo turno. Aqui não demora nem 30 horas. E tem alguma justiça eleitoral, alguma eleição parecida com o Brasil? Essa agilidade, essa rapidez? Olha, eu diria que alguns países utilizam urna eletrônica e outros países não utilizam. Mas a questão não é tanto de tecnologia, é questão de interesse econômico. A justiça eleitoral, para ela proporcionar essa eficiência, ela é muito cara. E alguns países testaram a urna eletrônica e chegaram à conclusão de que todo esse aparato é desnecessário, por duas razões. Primeiro, porque na Alemanha, na Holanda, por exemplo, que abriram mão dessa experiência, não existe uma cultura de fraude às eleições. Segundo, que nas cédulas escritas, nas eleições, por exemplo, na Holanda, que eu conheço bem, o eleitor vota não só nos candidatos, mas ele vota em determinadas políticas públicas, naquela mesma eleição. E essas políticas são diferentes de região para região. São plebiscitos, pode abrir a rua em tal lugar. E isso é feito é muito mais eficaz se for numa urna, numa cédula por escrito, onde ele pode fazer essas opções. Essa diversidade de eleições, apesar de ser usada a mesma data, prejudicaria o uso de uma urna eletrônica, que ela não admite todas essas alternativas. Então são vários motivos. Cada país tem a sua história e a sua cultura. Mas eu creio que o melhor aqui para o Brasil, um país enorme, com divergência, nossa, é um milagre o que se faz. Com um país que tem 4 fusos horários, quando nós estamos aqui entrando no local de votação às 8 horas, o pessoal do Acre já começou às 5 horas da manhã para dar o horário das 8 horas daqui. E nós conseguimos fechar tudo no mesmo horário. Então nós temos um país de dimensões continentais, de dificuldades enormes, né? Então eu acho que é um sistema muito eficaz e eu não comparo muito com outros países. Eu acho que cada país tem o direito de escolher o seu método. E na sua opinião, a educação digital deveria ser tratada como uma política pública permanente? Eu acho que sim, porque o mundo está caminhando para isso. Mas eu tenho muita preocupação
com os analfabetos digitais. Eu acho que pessoas em determinada vulnerabilidade material e vulnerabilidade até de idade precisam ter algum aparato alternativo. É muito fácil você dizer que você pode justificar a sua ausência numa eleição com um aplicativo, mas quando aquela pessoa tem muita dificuldade de usar o aplicativo. Então, acho que tem que ter alguns canais de atendimento, eu estou falando do âmbito Uhum. eleitoral, de atendimento pessoal, né? Eu enfrentei esse problema na, na minha gestão, porque algumas cidades nós temos um número de zonas eleitorais inferior ao número de municípios. Então, nós temos alguns municípios que são abrangidos por uma única zona eleitoral. Vou dar um exemplo. São Bento do Sapucaí não tem zona eleitoral. A zona eleitoral mais próxima é Tremembé. Então, se o cidadão precisar de uma informação específica dele, que ele não consiga utilizar o site, ele precisa pegar um ônibus, demorar 1 hora e meia, com horários diferentes, vai ter muita dificuldade. Então foi feita uma parceria na minha época com o Tribunal Eleitoral, com as prefeituras, e o seguinte pressuposto: a prefeitura deveria colocar uma salinha com um computador e com um funcionário que soubesse mexer na tecnologia disponibilizada pela Justiça Eleitoral. Então esse cidadão ele não precisava ir até Tremembé, no caso de São Bento do Sapucaí, ele ia até a prefeitura e lá ele renovava o título dele, pedia transferência, fazia tudo o que ele podia fazer no aplicativo, mas ele não conseguia fazer. Né? Um lavrador não consegue mexer no aplicativo, né? E às vezes o lugar onde ele mora nem tem um sinal para que ele possa fazer isso. Então eu acho que é muito importante a inclusão digital. Eu acho que deve ser uma política de educação, mas até que haja uma transformação total, sempre tem que haver um olhar para os chamados analfabetos digitais. E há uma preocupação nesses aplicativos do TRE, TSE, também com a acessibilidade digital, que algumas coisas podem ser mitigadas com a acessibilidade digital. Há essa Ah, preocupação? sim, ah, Uhum. sim. Existe a tendência hoje está voltada para a utilização de mecanismos, de práticas cada vez mais fáceis, mais acessíveis, mas eu diria que em alguns lugares a ponderância para esse tipo de tecnologia é muito maior. Que conselho você daria especialmente ao eleitor 50 mais, 60 mais, que recebe muita informação política pelo celular? O conselho seria primeiro verificar se não repassar, tentar verificar se aquela notícia é verdadeira, né? Estabelecer a gente tem o VAR, né? Fazer uma conferência Uhum. daquela notícia. O eleitor mais maduro, vamos dizer assim, tem também uma maturidade e tem ideias mais consolidadas. Por isso que eu acho importante que o eleitor 50 mais, 60 mais, 70 mais, cujo voto Ah. é facultativo, participe do processo eleitoral. Porque eu tenho certeza que a experiência desse eleitor ela vai agregar à democracia. Afinal de contas, esses eleitores eles têm algumas necessidades próprias, específicas, de utilização do sistema de saúde, que só ele sofre as consequências. Então ele tem legitimidade para ir atrás de candidatos que podem melhorar a tua situação. Eles não podem ficar alijados, não devem ficar alijados. E até os próprios familiares devem estimular que essas pessoas participem do processo eleitoral. Mesmo que ela tenha alguma dificuldade de mobilidade, existem sessões eleitorais específicas para isso. Eu acho que deve ser muito importante o incentivo à participação, tanto do idoso quanto do jovem. Porque o jovem também, ainda que não tenha atingido a maioridade civil, ele também está sujeito à administração, aos efeitos de qualquer administração. Ele anda de ônibus, ele frequenta escola. Quanto maior for ampliado o espectro do eleitor, mais próximo a gente chega do nosso objetivo democrático. Na sua visão, qual é o papel da família nesse processo? Filhos e netos deveriam ajudar pais e avós a checar informações políticas antes de compartilhar? Sim, eu acho que como os mais jovens já estão acostumados a esse novo sistema, eles seria importante não uma fiscalização,
mas um diálogo com os idosos no sentido de questionar determinadas atitudes, determinados. eh, Existe até um quadrinho que foi importante, em que um idoso está lendo uma notícia e a filha dele fala: pai, mas isso é mentira. E como que é mentira? Que é exatamente o que eu penso. Então, quando você recebe algo que é compatível com o teu entendimento, Legal. você nunca vai duvidar daquilo, né? Então é importante que o jovem alerte, não que isso vá mudar a opinião ou alterar porque nós embarcamos mesmo nessas. Quantas pessoas aí são vítimas de golpes, né? Que nós sabemos que nós mesmos, dependendo do momento em que você recebe determinada mensagem, você não tem os filtros necessários para verificar. Uma voz parecida com de uma filha, aquilo te faz presumir que é sua filha, ainda que tenha inúmeros outros argumentos que digam ao contrário, você quer salvar a pele da sua filha. E às vezes a pessoa, nesse momento, acaba fazendo um pagamento de 5 minutos depois ela vê que ela foi enganada, né? O que mais ameaça uma eleição hoje? A mentira em si ou a perda de confiança das pessoas na verdade? Olha, eu acho que nós vemos pelo grau de abstenção que existem pessoas que não se interessam pela política. Mas talvez o que ameace, isso é uma questão opcional. Se a pessoa não quiser votar, ela está à látere do sistema eleitoral, ela também vai sofrer as consequências. Mas eu tenho uma preocupação. Alguns nichos estão ocupados pelo crime organizado. E isso tem alterado o exercício da vontade do eleitor. Posso citar um exemplo? A Claro. região de Praia Grande, São Vicente. Existe uma enorme dificuldade de algum candidato que não seja, que não esteja agindo sob o beneplácito do crime organizado, fazer qualquer tipo de propaganda. Mandar santinho, colocar um funcionário dele para. Ele simplesmente é proibido de atuar naquela área. Isso acaba gerando uma distorção no resultado de uma eleição, sobretudo nas eleições municipais. Então, eu acho que esse é um fator que deve ser melhor examinado, melhor refletido pela sociedade. No Rio de Janeiro, houve necessidade de mudança de locais de sessões eleitorais, porque alguns lugares eram, entre aspas, considerados inacessíveis por eleitores. Aqui em São Paulo, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas nas franjas da cidade já existe uma certa pressão, falando uma palavra mais Amena. suave, de comparecer ou não comparecer, votar ou não votar. Não há uma liberdade explícita de apoiar um candidato B que não seja aquele candidato A escolhido pelo crime organizado para aquela região. Se isso acontece em São Paulo, assim, Rio, Brasil inteiro deve ser Exatamente. parecido, né? É micro, mas acontece. Eu não posso te afirmar que isso chega a ponto de alterar um resultado, mas é algo que limita a liberdade do eleitor. Se você pudesse deixar uma recomendação simples para o eleitor antes de compartilhar uma mensagem política no celular, qual seria? Seria, antes de repassar, refletir se é algo que você, uma notícia com a qual você concorda realmente, verificar se essa notícia tem alguma veracidade e, segundo, se vale a pena transmitir aquilo, se é importante que outras pessoas também tenham conhecimento daquilo. Não simplesmente automaticamente repassar. Se houver essa possibilidade de reflexão, eu acho que isso já vai minorar aí eventuais consequências no que diz respeito ao resultado, ou transpasse, né, de notícias falsas. Já existem algumas limitações que eu não posso, se eu estou participando de um grupo, eu não posso passar aquela mesma notícia para mais de 20 pessoas, eu não me lembro agora. Existem algumas limitações, né? Eu não posso passar uma notícia, repassar uma notícia para 1000 pessoas ao mesmo tempo. Isso minora um pouco o resultado, mas eu acho que a melhor
coisa que um eleitor pode fazer. Ele não é candidato, ele pense, ele reflete, vale a pena eu passar isso para frente? É uma coisa verídica? Quem precisa saber disso? Porque essa automatização acaba prejudicando a todos.